Se você apenas comercializa com outros países, isso não é lucro máximo. O lucro máximo vem do saque, e é isso que eles precisam para reequilibrar seu sistema. Eles precisam de uma orgia de saques, como aconteceu quando a União Soviética caiu em 1991. O sistema capitalista global, naquela época, também estava em uma crise profunda. E eles conseguiram se restabilizar temporariamente com uma orgia de saque dos recursos soviéticos e das repúblicas socialistas do leste europeu. Agora, o leste europeu basicamente se tornou colonizar a Rússia, teve força e capacidade para interromper esse processo, revertê-lo e se tornar um país soberano. E isso é um anátema para o Ocidente. É por isso que eles estão todos revoltados e trabalhando juntos para destruir a Rússia. E eles falaram abertamente sobre descolonizar a Rússia. Termo tão repugnante de se usar, vindo dos imperialistas contra um país que só está tentando ser soberano. Olá a todos. Aqui é Pascal Lotaz, do Neutrality Studies. Hoje estou conversando com Jyoti Brar, uma das líderes do Partido Comunista da Grã-Bretanha, editora das publicações do partido e porta-voz da Plataforma Mundial Anti-Imperialista. Hoje queremos discutir a análise dela sobre o papel que o Reino Unido está desempenhando na guerra russo-ucraniana, no genocídio em Gaza e na nova guerra em desenvolvimento com o Irã. Jyoti, seja bem-vinda. Jyoti, welcome. Muito obrigada, Pascal, por receber. Não, eu que agradeço por você ter aceitado participar. Estou realmente ansioso para ouvir a perspectiva comunista britânica sobre o que exatamente está acontecendo. E talvez possamos começar com a questão mais recente. Essa narrativa horrível no Ocidente, de que definitivamente precisamos de uma guerra com o Irã. Isso está sendo apresentado como a coisa mais importante de todas. Você pode comentar sobre isso? Sim, com certeza. É realmente horrível para aqueles de nós que prestam atenção à realidade, em vez de narrativas, ver isso se desenrolando novamente de uma forma tão terrível e de uma maneira que viola todos os princípios de humanidade, de justiça, de direito internacional. Mas, fundamentalmente, estamos assistindo a uma espécie de reprise. Não é da preparação para a guerra no Iraque, ou dos primeiros dias da guerra contra o Iraque em 2003. Claro, houve várias guerras contra o Iraque, assim como houve várias guerras contra o Irã. Mas essa ofensiva de propaganda tem o objetivo de preparar a população daqui para a ideia de que, como você disse, simplesmente precisamos fazer alguma coisa. Algo precisa ser feito. Lembre-se, tivemos exatamente esse mesmo coro. Algo precisa ser feito. De toda a mídia e de todos os políticos do Ocidente antes da invasão do Iraque em 2003. Algo precisa ser feito. É urgente. Tem que ser agora. Porque o que eles nos diziam naquela época? Eles estão há dias de fabricar algum tipo de bomba química horrível, que, claro, se eles conseguirem, vão imediatamente lançar sobre a população local, sobre todos ao redor. Eles são como super vilões malignos de filme de James Bond, planejando explodir o planeta seus fins impermes. Na verdade, é uma narrativa ridícula, se você entende minimamente das coisas. Mas somos alimentados com uma dieta tão constante de narrativas absurdas de Hollywood que, quando todo mundo repete isso de todos os lados, pode parecer que deve ser verdade. Deve haver algo nisso se todo mundo está dizendo. Qual é aquele ditado nosso? Onde há fumaça, há fogo. Se todo mundo pensa assim, deve haver um problema. E essa unanimidade por parte dos políticos e da mídia faz parte do arsenal do Ocidente na guerra e também uma arma contra o próprio povo, uma arma na ofensiva de propaganda. Agora, pouco antes de começarmos esta gravação, Pascal, não estávamos, sobre a importância da propaganda e das operações psicológicas para uma guerra imperialista. E como por meio dessa propaganda, eles confundem e manipulam seu próprio povo, para se não apoiar totalmente a guerra, pelo menos ficar confuso o suficiente para não se opor de forma significativa.
principalmente para ficarem apenas confusos e apáticos, quietos, permitindo que eles sigam adiante com sua agenda e usem os recursos do país dessa maneira, e as pessoas. Por outro lado, a operação psicológica deles tem como objetivo sobrecarregar e aterrorizar a população-alvo, fazendo com que sintam que já perderam, que não podem de forma alguma se defender e que o próprio governo deles, que está tentando defendê-los, é o inimigo. O poder do Ocidente é todo-poderoso e não pode ser resistido. E se você tentar resistir, vai sofrer. Então é melhor se render logo. É uma fera de duas cabeças. E o que estamos vendo é uma enorme quantidade de desinformação. Pessoas como você e eu, que estamos tentando acompanhar os acontecimentos agora, vão perceber que é muito, muito difícil obter informações concretas de fato. Há tanta guerra psicológica acontecendo, especialmente vinda do Ocidente, com o objetivo de desmoralizar e confundir as pessoas que estão tentando descobrir a verdade, que é muito difícil separar o que realmente está acontecendo. Mas uma coisa que podemos fazer é dar um passo atrás e olhar para toda a estrutura e os principais pilares da narrativa que nos estão apresentando. E se você olhar do começo ao fim, tudo se baseia em mentiras. A mentira é que o Irã ter armas nucleares seria uma ameaça ao mundo. O Irã não tem arma nuclear e afirma repetidamente que não quer uma, além de passar por inspeções constantes para verificar se realmente não as possui. Mas vamos dar um passo atrás nisso. E se o Irã conseguisse uma, isso seria uma ameaça ao mundo? Quem é que ameaça o mundo com armas nucleares o tempo todo? São os imperialistas. É o fato de os imperialistas terem armas nucleares que obriga outros países a sentirem que também precisam tê-las, para impedir que o Ocidente use essa chantagem nuclear. Você se lembra depois, acho que foi depois da Líbia, não sou muito bom em lembrar nomes exatos, pode ter sido a Hillary Clinton que basicamente admitiu em público: atacamos o Iraque porque não tinha armas nucleares, atacamos a Líbia porque não tinha armas nucleares e não atacamos a RPDC porque tinha. A RPDC não lançou um ataque nuclear contra o mundo, não está tentando fazer isso. A RPDC, a Coreia do Norte, está tentando garantir que não seja atacada com armas nucleares. Sabemos, por todos os comunicados que eles fizeram ao longo de décadas, que houve vários momentos em que os azazenas sentiram que seu domínio nuclear era forte o suficiente para tentar usar armas nucleares depois de tê-las usado no Japão. Queria usá-las contra a União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial. Queria usá-las contra a Coreia durante a Guerra da Coreia. Depois teve que recuar, porque as massas de pessoas em todo o mundo realmente se revoltariam nessa situação. Eles não conseguiram criar uma narrativa que justificasse isso para pessoas suficientes. Então veja, a ameaça vem do Ocidente, e a necessidade de criar essa narrativa vem do Ocidente. Em particular, vivemos em um clima pós-Segunda Guerra Mundial, em que, devido à influência do campo socialista na criação de regras internacionais aceitas, os tribunais de Nuremberg estabeleceram uma série de princípios que foram aceitos por todo o planeta como um marco para o verdadeiro direito internacional. E um dos pontos era que o maior crime contra a humanidade é iniciar uma guerra de agressão, uma agressão injustificada contra um país que não está te ameaçando. É exatamente isso que Israel acabou de fazer. E precisamos deixar muito claro que Israel não fez isso sozinho. Israel nunca age sozinho ou por si mesmo. Israel é uma ferramenta do Ocidente no Oriente Médio. Então, na verdade, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, o campo imperialista lançaram essa guerra agressiva. Eles precisam enquadrar isso como defesa para tentar vender essa ideia para as pessoas. Porque todo mundo sabe que uma guerra de agressão contra alguém que não está te ameaçando é um grande crime. E mesmo assim, apesar de toda a desinformação que estamos recebendo, na verdade é muito claro para qualquer um que preste atenção que é exatamente isso que está acontecendo aqui. Como eles sempre conseguem inverter tudo, ou virar 180 graus, sempre precisam.
Porque nos últimos 3 anos, o bloco ocidental tem gritado aos 4 ventos que esta foi uma guerra de agressão não provocada que a Rússia lançou contra a Ucrânia e que não podemos aceitar isso. Precisamos defender a ordem internacional baseada em regras. Exatamente o que você acabou de dizer. E agora, eles simplesmente invertem. Eles simplesmente viram tudo e dizem, porque até eles, quero dizer, reconhecem que isso é um problema. O chanceler alemão, outro dia no Canadá, durante a reunião do G7, disse, bem, vejam, precisamos agradecer a Israel por fazer o trabalho sujo por nós. Mesmo que seja um pouco nebuloso, é o trabalho sujo. É necessário. É para o bem, porque o regime dos ayatollahs é pura maldade. Então é bom que alguém tenha coragem de fazer isso. E eles fazem. E claro, as emissoras de TV e afins são aqueles megafones do poder. Certo? Eles acompanham isso. Mas isso realmente acaba pegando, não é? E algumas pessoas acabam concordando. Como você explica para si mesmo que isso é possível em uma população informada ou em uma população que acredita ser envesada? A population that believes about it to be informed. Bem, acho que você tocou no ponto, Pascal. Eles acham que estão informados, mas na verdade estão apenas profundamente doutrinados pela propaganda. E a propaganda vem de muitas formas. Mas a dissidência real não é realmente permitida no Ocidente. O Ocidente, que desde a Segunda Guerra Mundial se apresenta como o lar da liberdade de expressão e de todas essas coisas, nos diz que temos esses direitos. Mas, se você está aqui como eu, alguém que realmente atenta a uma mensagem revolucionária para levar à classe trabalhadora, se saber que está além do limite do que ele deveria também. Então, temos esse leque de opiniões oficialmente reconhecidas, que vai da direita à esquerda. Mas se você examinar, é da direita à esquerda do imperialismo. Nada além disso é permitido. Discursos e ideias anti-imperialistas ou socialistas não são permitidos. Não são. E essa tem sido uma política geral, na verdade, desde a Segunda Guerra Mundial. Então temos muitas variedades de propaganda pró-imperialista, muitas marcas de partidos políticos pró-imperialistas. Mas, no fim das contas, é tudo a mesma coisa. Só muda a cor, a marca, o tipo de enfeite em volta. Lembro de perceber isso muito claramente na época da Guerra da Líbia. Eu ainda trabalhava na mídia e convivia com muitas pessoas que tinham feito universidade, eram profissionais, liam o The Guardian e achavam que eram bem educadas e faziam pensamento crítico. E o que notei foi que quando houve aquela enorme campanha de propaganda contra o coronel Gaddafi, para nos preparar para a ideia de que ele era um caso perdido e que a Líbia era um regime insano e perigoso e que simplesmente algo precisava ser feito, certo? E que ele estava matando o próprio povo e nos contaram mentiras do começo ao fim e apresentaram o coronel Gaddafi como se ele fosse algum tipo de lunático, de maneiras horríveis e muito racistas. O que foi interessante naquele momento foi observar para mim, que já me interessava pela Líbia há algum tempo e até tinha visitado o país uma vez. E eu vi pessoas que eu sei que não sabiam nada sobre a Líbia lerem 2 ou 3 artigos no The Guardian e depois falarem sobre a Líbia e sobre o coronel Gaddafi como se soubessem. Então você vê, na verdade, a natureza insidiosa da nossa máquina de propaganda. Existe um tipo de propaganda para todo mundo. E se você lê o tipo de propaganda que parece se encaixar no seu estilo de vida, você sente que o que fez foi pensamento crítico. E, na verdade, algumas das pessoas mais propagandeadas e menos críticas são aquelas que passaram muito tempo na academia britânica e trabalharam em instituições profissionais. E elas são tão presas ao pensamento de grupo que chega a ser insano. Mas parte do pensamento de grupo delas é: eu sou um indivíduo que pensa criticamente. Você não pode me doutrinar. Exceto que todos dizem isso em uníssono sobre como não foram doutrinados. É um fenômeno muito real.
As pessoas mais propensas que encontrei na Grã-Bretanha a te ouvir quando você diz que está sendo enganado e que as pessoas que estão mentindo para você estão tentando manipulá-lo contra seus próprios interesses são pessoas mais pobres, da classe trabalhadora, que escutam isso e dizem, acho que tem algo no que você está dizendo. Quanto mais educadas, quanto mais profissionais, quanto mais as pessoas têm participação no sistema, mais elas absorveram um tipo de propaganda que diz você não pode me doutrinar. É uma máquina muito sofisticada. Sim, é uma máquina muito sofisticada. Isso também reflete a maneira como nós concebemos o que significa ser informado, o que significa ser um bom pensador, certo? Que você precisa ter ido para a universidade, precisa ter todos esses diplomas e tudo mais, e então você se torna uma autoridade. E uma vez que é uma autoridade, tudo que você diz deve ser verdade. Quando, na verdade, algumas das melhores análises políticas que você encontra vêm também de taxistas. Você ouve de pessoas que estão trabalhando, que escutam as coisas e depois te dizem, olha, isso não faz muito sentido para mim. Quero dizer, nunca fui atacado pelo Irã. Eles nunca me ameaçaram. Mas, de repente, esse é o meu inimigo, certo? Então, sabe, essa capacidade das pessoas de realmente perceber quando algo está errado. Mas me diga, por favor, por que você está usando o imperialismo como um referencial para entender o que está acontecendo nas relações internacionais? Porque se eu não fizer isso, não tenho nem ideia. Tentado separar a estrutura. Qual foi isso? Então, fundamentalmente, sou marxista. E quando você estuda o marxismo, descobre que ele tem um enorme poder de explicar o mundo em que vivemos. A razão disso é que se trata de uma análise científica do sistema em que vivemos, o sistema capitalista. Então, quando você parte de Marx, você examina, entende e disseca tudo, o funcionamento do sistema capitalista, a base desse modo de produzir bens para o lucro. Empregadores e empregados, donos do capital e escravos assalariados são as principais classes que compõem a sociedade sob o capitalismo. E o que acontece, à medida que o capitalismo existe há algum tempo, é que ele se desenvolveu do que chamam de capitalismo de livre comércio para o capitalismo monopolista. Houve um desenvolvimento histórico constante da concentração de riqueza, cada vez mais riqueza nas mãos de cada vez menos pessoas. Agora, isso é algo tão familiar para nós hoje em dia que quase não percebemos ou pensamos sobre isso, porque o mercado mundial, o mercado capitalista, se desenvolveu em um mercado monopolista, capitalista e imperialista há mais de 100 anos. Lenin escreveu a definição definitiva do que é imperialismo. Não vou entrar nisso agora, mas ele mostrou como alguns poucos países que se tornaram capitalistas primeiro, desenvolveram seus estoques de capital a tal ponto que precisavam exportar capital para manter a lucratividade. Eles conseguiram fazer isso com o resto do mundo porque eram mais avançados econômica e tecnologicamente. Assim, puderam se aproveitar do relativo atraso, especialmente do atraso relativo em tecnologia, para dominar países ao redor do mundo e transformá-los em fontes de matéria-prima e de extração de lucros. E essa foi a era da expansão colonial pelo mundo. Então chegamos a um ponto em que o mundo inteiro basicamente se tornou um grande mercado capitalista. Nesse momento, emergem as contradições inerentes ao sistema imperialista, quando você empobrece as massas, mas também produz de uma forma em que está sempre produzindo mais e mais. Mas as pessoas que produzem toda essa riqueza recebem apenas uma pequena parte da riqueza que produzem. O que você cria é uma crise de superprodução. Você cria uma situação em que os bens produzidos, porque as pessoas que você precisa compre as massas foram empobrecidas, assim, o mercado capitalista está lendo. Enquanto a quantidade produzida está aumentando. E essa é uma contradição que está enraizada no capitalismo. Inicialmente, os primeiros países capitalistas expandiram-se para sair dessa crise, simplesmente conquistando cada vez mais partes do mundo e tornando seus mercados cada vez maiores. Mas uma vez que você conquistou o mundo inteiro, surge um problema.
como sair desse tipo de crise se não há mais para onde expandir? Você precisa fazer isso às custas de outra pessoa. Assim, a Primeira Guerra Mundial foi uma disputa entre potências imperialistas sobre quem controlaria quais partes do planeta. E depois disso, é claro, tivemos uma dinâmica diferente, porque, à medida que o imperialismo se enfraquecia por meio desses tipos de guerras massivas, também houve o surgimento das potências socialistas. Assim, tivemos o surgimento da União Soviética. Posso perguntar, remarque suporte-se em post-colonialismo quando o novo regime subjacente ao capitalismo? Andra parte imperial. Então, os imperialistas são as potências capitalistas dominantes do mundo, e foram eles que desenvolveram o capitalismo primeiro. Eles possuem reservas de capital que, com o tempo, só aumentam cada vez mais. Se você pensar em como o capitalismo funciona, você tem uma certa quantia de capital para investir, e todo o objetivo do capitalismo é fazer esse capital crescer. Então, se você olhar para isso como um processo histórico, os países que desenvolveram o capitalismo primeiro têm uma classe dominante minúscula, mas a reserva de capital sobre a qual ela se assenta é enorme e está em constante crescimento, porque esse capital, para funcionar como capital, precisa ser investido com lucro. Então isso retorna e há ainda mais. E então precisa ser investido novamente. Mas agora você tem mais para investir com lucro. E isso retorna. Portanto, essa batalha para fazer o seu capital crescer também significa que os países que chegaram lá primeiro estão sentados sobre isso. Eles criaram uma máquina para sugar riqueza do mundo inteiro. E é isso que você precisa entender ao olhar para o planeta. Alguns países e algumas classes dominantes estão no topo de estoques que foram sugados do resto do mundo. Quando você observa o mundo e tenta entender por que tantos países estão atrasados em desenvolvimento, por que tantas pessoas são pobres, mesmo vivendo em países com enormes quantidades de recursos naturais, por que elas não conseguem progredir e se desenvolver, é porque são deliberadamente impedidas de se desenvolver, impedidas de controlar seus próprios recursos. Esses recursos são necessários para pagar tributo aos centros de capital no Ocidente que precisam continuar crescendo. E esses centros de capital não vão continuar crescendo se as pessoas ao redor do mundo assumirem o controle de seus próprios recursos e começarem a usá-los para desenvolver suas próprias economias. Sim, porque claro, no fim das contas, capital não é apenas coisas que você pode comprar. É puro poder bruto, porque você pode comandar pessoas a fazerem coisas. 100 pounds é um jantar com sua família. 100 pounds bilhões é a capacidade de comandar um exército inteiro de pessoas para produzir algo ou ir à guerra. Você pode direcionar pessoas e, portanto, também pode projetar poder. Agora estamos vendo isso acontecer novamente diante dos nossos olhos. Vemos como Elon Musk vai ser mesmo incrivelmente influente. E estamos vendo o extinct que esteve de veramente lá. Também vemos sistemas com outros sistemas. Vemos os chineses, que têm uma economia de mercado, mas não são capitalistas. Então os políticos às vezes realmente reprimem certos tipos de capital que eles não gostam, mesmo que isso não faça o menor sentido do nosso ponto de vista, ou do ponto de vista capitalista, certo? Por que você eliminaria a indústria de jogos? Bem, eles disseram que não é bom para a sociedade, então vamos acabar com ela. Então, como isso se relaciona com as guerras atuais que estamos vendo? Por exemplo, você consegue fazer uma ligação com a guerra entre Ucrânia e Rússia? Com certeza. Neste momento, o sistema capitalista global está em uma enorme crise de superprodução e está desesperadamente tentando se salvar. Os imperialistas estão tentando se salvar, manter sua posição como os principais exploradores desse sistema. Eles estão tentando salvar
todo o sistema da fúria das massas, que estão cada vez mais empobrecidas, desempregadas e incapazes de ter uma vida decente, sofrendo de diversas formas tanto em casa quanto ao redor do mundo. O consenso social-democrata do pós-guerra, que era um suborno para toda a população, isso acabou e tudo está sendo retirado. Massas de pessoas no Ocidente também estão rapidamente se empobrecendo e sendo levadas à miséria. Então você tem essa situação. E os capitalistas, como eu disse, os imperialistas, não conseguem sair dessa situação sem fazer guerra pela conquista de novos mercados e para eliminar rivais. Agora, no mundo em que vivemos, não é mais aquele mundo clássico, em que apenas potências imperialistas dominavam o globo. Agora temos, por causa da Revolução de Outubro e de tudo que veio depois, um campo de nações socialistas e anti-imperialistas tentando conquistar e manter sua liberdade. E se olharmos para o grande arco da história, o que estamos realmente vendo é o declínio do imperialismo e o nascimento do socialismo. Não é um processo suave. Não segue uma linha reta. Mas as forças que estão em confronto, mesmo quando não percebem do que fazem parte, se estão se opondo ao imperialismo. Na verdade, as forças do socialismo a finalmente substituir e destruir o antigo sistema imperialista, que enfraquecendo por dentro de muitas e muitas maneiras. Se você observar a guerra contra a Rússia, trata-se de uma guerra para controlar os recursos da Rússia e para derrubar um governo russo que mantém o país soberano e anti-imperialista. Agora é um governo capitalista. Não é um governo socialista. Não estamos falando da URSS. Mas é um governo que surgiu após os tempos de Boris Yeltsin. Boris Yeltsin estava disposto a deixar a Rússia se tornar uma colônia, apenas um canal de riqueza para o Ocidente. Mas a burguesia da Rússia, a burguesia nacionalista da Rússia, disse: espere um minuto, nós temos todas essas coisas. Agora, a ironia é que tudo que a burguesia russa possui, que faz com que eles acreditem que podem se impor, eles herdaram do socialismo. Eles têm uma indústria decente. Eles têm uma educação decente. Eles têm uma infraestrutura decente. Mesmo que isso tenha sofrido duros golpes com o que aconteceu após a queda da União Soviética, eles têm os meios, o conhecimento, a capacidade de se manterem por conta própria. E eles não estão dispostos a simplesmente serem vassalos e um povo subjugado, permitindo que seus recursos e sua riqueza sejam drenados como tributo para o capital financeiro do Ocidente. Então eles se levantaram por si mesmos. Bem, para os imperialistas isso não é aceitável. Não é aceitável porque eles precisam obter esses lucros, os superlucros que estão sendo negados a eles. Se você apenas comercializa com outros países, isso não é lucro máximo. O lucro máximo vem do saque. E é isso que eles precisam para reequilibrar o sistema deles. Eles precisam de uma orgia de pilhagem como a que aconteceu quando a União Soviética caiu em 91. O sistema capitalista global naquela época também estava em uma crise profunda. E eles conseguiram se restabilizar temporariamente com uma orgia de pilhagem dos recursos da União Soviética e das repúblicas socialistas do leste europeu. Agora, o leste europeu basicamente se tornou colonizado, mas a Rússia teve força e capacidade para interromper esse processo, revertê-lo e se tornar um país soberano. E isso é um anátema para o Ocidente. É por isso que eles estão todos revoltados e trabalhando juntos para destruir a Rússia. E eles falaram abertamente sobre, eles falam sobre descolonizar a Rússia. É um termo tão repugnante de se usar, vindo dos imperialistas contra um país que está apenas tentando ser soberano. Mas o que eles querem dizer é, eles já disseram abertamente que querem dividir a Rússia em pedaços para torná-la mais manejável. Assim, podem fazer com que esses pequenos pedaços entrem em guerra uns contra os outros e se colocarem como senhores para saquear de forma mais eficiente a enorme riqueza da Federação Russa. Esse é o objetivo deles.
Eles precisam de uma vitória nessa guerra, e o fato de não estarem conseguindo os deixa desesperados. Acho que é por isso, em parte, que estão expandindo a guerra para outros teatros, porque precisam de um impulso para salvar um sistema que, na verdade, está à beira de um colapso financeiro massivo. A questão é que essas guerras também criam uma economia de guerra, certo? E elas realmente, sabe, não só as armas que estão sendo usadas, mas elas também geram um pouco de trabalho e assim por diante. Mas, por outro lado, também destroem alguma riqueza. Talvez você possa comentar sobre isso. Mas tenho mais uma pergunta que está na minha cabeça há um tempo. Alguns meses atrás, fiz uma conversa com uma marxista sueca, e quando falei com ela, usei o termo globalistas. Porque existe toda uma vertente, especialmente nas redes sociais, que tenta explicar o que está acontecendo, basicamente dizendo que é o desejo de uma elite globalista que busca apenas o próprio benefício e então colabora entre nações para acumular riqueza. Mas eles usam a palavra globalista. E então essa nossa colega marxista apontou que esse é um conceito de direita. Por isso ela disse que usa imperialismo para explicar isso. Você concorda com isso? E você pode, porque eu não tive tempo de discutir isso com ela, expandir sobre essa forma de enquadrar um fenômeno semelhante que estamos, de alguma forma, tentando compreender? Com certeza. Sabe, é o marxismo e a teoria marxista que explicam o mundo para nós. E isso a torna uma ferramenta muito, muito poderosa para a classe trabalhadora se apropriar. É por isso que somos levados a sentir aversão ao uso de termos marxistas, que são muito científicos e precisos. Eles têm definições corretas e você pode explicá-los, pode ilustrá-los e mostrar o que significam no mundo. Você pode conectá-los a uma compreensão maior da sociedade de classes e da exploração e às ferramentas e ao entendimento necessários que a classe trabalhadora precisa para se libertar e criar uma sociedade socialista. Então, é poderoso se você estuda e entende o marxismo e se você populariza o entendimento e a terminologia marxista, isso é muito ameaçador para a classe dominante. Por isso, eles se esforçam muito para criar frases alternativas e imprecisas que meio que querem dizer a mesma coisa, mas não exatamente. E você pode usá-las da forma que quiser, certo? Então, globalismo é usado por muitas pessoas e basicamente significa o que elas quiserem que signifique. Mas elas estão estando por fato de que existe cooperação entre super ricos. Revolta of comida para a Bretanha imperialista relacionamento no mundo. Uma das coisas que acho que realmente reflete isso é o fato de que a burguesia, em cada nação e também nas nações imperialistas, possui divisões internas. Quando entramos em um período de crise como o que vivemos agora, há alguns setores da classe dominante que sentem que essa escalada de guerra não os ajuda a sobreviver. Normalmente são os setores menores da burguesia. Eles podem ser grandes empresários, mas à medida que o capital se acumula e a alta burguesia se torna enormemente rica, até mesmo alguém que seja um bilionário de menor expressão pode ser considerado pequeno burguês em comparação com os interesses de múltiplos trilhões de dólares que estão no topo absoluto. Dollar concerns at the very, very top. So there's a kind of there's an animosity. Então, há uma animosidade em relação à agenda que é vista como favorecendo a acumulação de capital, de tal forma que até mesmo grandes burgueses acabam sendo prejudicados por ela. Agora, se você pensar na democracia no Ocidente, é uma democracia burguesa. O que isso significa é que é uma democracia para quem pode pagar para acessá-la. Assim, nos jornais e nos artigos de discussão que circulam entre a burguesia, esses são debates de pensamento entre facções rivais da classe dominante. O capitalismo é um sistema caracterizado pela competição. E mesmo quando uma classe se une para fortalecer sua posição contra outros países ou contra sua própria população trabalhadora, ela também está sempre brigando como gatos em um saco pela supremacia entre si, procurando oportunidades para dominar uns aos outros e superar os rivais dentro da própria classe.
and get one up on the rivals within their own class. So it's very hard for there to be Então, genuine unity. é muito difícil haver uma verdadeira unidade entre capitalistas e imperialistas, por mais que eles possam fazer acordos temporários. Mas qualquer um desses acordos está sempre sujeito a ser rompido se houver uma vantagem comercial em fazê-lo. Então, essa questão sobre o globalismo, eu acho que é uma forma de mascarar o fato de que existe um termo preciso para o que está acontecendo no mundo, e esse termo é imperialismo. Mas todas as conotações que vêm com esse entendimento relacionadas ao reconhecimento da luta de classes, ao reconhecimento de que o capitalismo não é o fim da história, mas apenas uma fase no desenvolvimento humano, que depois será substituída pelo socialismo, se você permitir que as pessoas comecem a acessar isso, é muito perigoso. O que realmente acontece com a classe dominante quando ela está brigando entre si é que ela quer conquistar setores da classe trabalhadora para o seu lado. Então, ela tenta embalar sua mensagem de uma forma que pareça, estamos do seu lado. Muito frequentemente, você vai ver pequenas forças burguesas em um país apresentando sua mensagem de um jeito que tenta atrair uma parte da classe trabalhadora e da pequena burguesia como se fosse algo de bom senso. Nós não gostamos desses grandes capitalistas mais do que vocês. O que eles realmente querem dizer é que gostariam de se tornar os grandes capitalistas. Mas é sempre importante para a classe dominante conseguir canalizar o apoio de setores da classe trabalhadora. Ela realmente não pode fazer muita coisa sem esse apoio. Sim, porque no final das contas, você precisa de pessoas para fazer as coisas. Porque, novamente, trata-se de quem faz o quê e quem está satisfeito em ter pouco. E para que alguns tenham muito, é preciso que muitos tenham pouco. Mas então vemos como o mundo internacional funciona e como esse constante ataque de militarismo e violência em massa, que é algo que mais me preocupa. Como é que não conseguimos sair? Não conseguimos romper com a violência em massa, apesar dos esforços para isso. As Nações Unidas são um esforço nesse sentido. A ideia dos direitos humanos é um esforço nesse sentido. Temos muitas dessas instituições e construímos instituições porque todos nós, pelo menos retoricamente, concordamos que queremos nos afastar da violência em massa. De fato, não estamos. Ela continua mudando de forma e de nome, e renomeamos a lei da guerra para direito internacional humanitário, porque soa um pouco melhor, mas mantemos os mesmos conceitos. E, na verdade, elas têm um propósito, certo? Elas têm o propósito de reduzir a violência, mesmo quando a violência em massa irrompe. Você consegue enxergar isso de outra forma? Além do fato de que os imperialistas simplesmente mentem o tempo todo? Então, os imperialistas realmente mentem, e mentem especialmente sobre seu desejo de paz, segurança, desenvolvimento e igualdade. Mas é preciso reconhecer por que eles mentem sobre essas coisas, porque antes não era assim. Eles começaram a ter que mentir sobre esses temas depois da Revolução de Outubro. Portanto, essas foram medidas defensivas. A predominância dos Estados Unidos como potência imperialista surgiu na era da descolonização, do anti-imperialismo e do crescimento do socialismo. E para se tornarem aceitáveis para um número suficiente de pessoas no mundo, diante do que estavam fazendo, eles tiveram que constantemente envolver suas ações em uma narrativa, na verdade, nas narrativas que vieram do socialismo. Foi o socialismo que popularizou a ideia de que os seres humanos são iguais e não devem ser explorados. Foi o socialismo que popularizou a ideia de que as nações são iguais e não deveriam ter relações desiguais. Foi o socialismo que popularizou a ideia e a perspectiva de que a humanidade pode realmente viver em paz, que é possível fazer isso e ter desenvolvimento e prosperidade para todos. Só sob o socialismo é possível ter essas coisas. A União Soviética provou isso para todos. E, portanto, você sabe, nesta era de descolonização, enquanto o imperialismo ainda existia como sistema, eles tiveram que se apresentar de forma diferente. Os Estados Unidos fizeram muito menos colonização direta.
Eles têm algumas colônias diretas, mas não falam sobre elas e não as apresentam como colônias diretas. Eles não admitem que é isso que elas são. Eles têm que fingir que são outra coisa. Mas, na maioria das vezes, o que eles fazem é dominação neocolonial, controlando por meios financeiros, com coerção militar sempre presente, mas como uma mão escondida nas costas. Eles tentam usar apenas seu dinheiro para subornar líderes suficientes para mantê-los do seu lado e criar situações que mantêm os países escravizados, endividados e incapazes de se defender, proteger seu povo e seus recursos. Então, é preciso olhar para essas instituições e para essa aceitação de certas ideias como, na verdade, uma postura defensiva. E de muitas maneiras, isso mostra que o imperialismo está em uma posição mais fraca do que estava antes da Primeira Guerra Mundial. Porque os imperialistas costumavam se gabar abertamente de que eram superiores. Eles costumavam dizer abertamente coisas como, por exemplo, que as mulheres não podiam fazer as mesmas coisas que os homens. Ou, os povos de cor levarão 1000 anos para alcançar os brancos. Isso é inerente, eles são apenas pessoas infantis. Africanos, na verdade, nem são seres humanos completos. Eles podiam dizer abertamente todo tipo de coisa que hoje não ousariam dizer, embora ainda pensem assim e ainda ajam dessa forma. Então, a hipocrisia existe porque estamos constantemente nos deparando com a realidade do que eles realmente pensam através do que fazem, de quais são seus verdadeiros objetivos e intenções e de sua verdadeira atitude em relação aos seres humanos, que é exatamente a mesma que existia na Primeira Guerra Mundial, quando generais da classe dominante jogavam milhares de homens da classe trabalhadora na frente das metralhadoras diariamente. E eles não se importavam com quantos deles morriam, contanto que o lado deles acabasse vencendo no final. Bucha de canhão? É daí que vem essa expressão. Bem, o fato é que agora eles precisam tentar conseguir sua bucha de canhão de outros lugares, porque as implicações revolucionárias de continuar usando suas próprias populações dessa forma são realmente assustadoras, na verdade, para os imperialistas. É algo que eles tentam evitar. Então, sim, acho que você precisa ver a ONU toda essa conversa sobre direitos humanos como uma manobra defensiva para tentar maquiar o sistema como algo que ele não é. E o fato de sermos constantemente confrontados com a hipocrisia deles mostra a fraqueza no coração do sistema, que ele não pode dizer a verdade sobre si mesmo. Portanto, a hipocrisia não é estupidez. É uma mentira como o sistema precisa se apresentar, mas depois agir de forma diferente. Caso contrário, não teríamos o sistema que temos. Exatamente. Selvkorrigtstellings verdendig det acceptabelt socialismo. Vou guardar isso bem perto do meu coração daqui para frente. Mas talvez mais uma coisa. O jeito. Qual era a outra coisa que estava passando pela minha cabeça agora há pouco? Desculpe, acabei de perder o fio da meada. Essa necessidade e impulso constantes de produzir violência como meio, também para a capacidade produtiva. Quero dizer, em alguns círculos, converso muito com pessoas que tentam entender o chamado complexo militar industrial. Ou você pode acrescentar mais algumas palavras, como complexo militar industrial, think tank, acadêmico mídia. Quero dizer, pode deixar mais longo, mas a ideia é a mesma. Você tem uma indústria inteira, onde as engrenagens se encaixam umas nas outras. Em uma ponta, produzem altos lucros, na outra produzem morte em massa. E isso também é o que governa o sistema. Você também acredita que isso faz parte desse sistema imperialista? Ou essa análise é estreita demais para explicar o problema? Acho que isso é muito limitado. Claro, é um fator significativo, a indústria de armas e toda a máquina de guerra. Mas se dermos um passo atrás, por que os imperialistas precisam colonizar, controlar e subjugar outros povos? É para garantir o fluxo máximo de lucro e sempre temos que voltar às motivações econômicas por trás de tudo. Agora, sabe, por que eles precisam de grandes... Então, em primeiro lugar, eles têm que fazer de tudo para controlar as pessoas, e fazem isso aterrorizando-as.
Se as pessoas tentam se levantar por si mesmas, elas precisam ser mostradas que não podem fazer isso. E qualquer meio necessário é usado para suprimir o desejo de liberdade das pessoas. E claro, vivemos na era pós-Revolução de Outubro, pós-libertação nacional, quando todos os povos acreditam que têm o direito de ser livres. Então, cada vez mais, para manter seu domínio, os imperialistas precisam ser cada vez mais sanguinários. Ninguém mais sente que é justificável ser colonizado e saqueado. As pessoas não vão mais aceitar isso passivamente. Portanto, não há outra saída. Se você quer que sua exploração continue, precisa ser extremamente repressivo em todo o mundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que eles estão desesperadamente tentando criar demanda em um sistema onde há superprodução. Existem bens demais e compradores de menos. Então, para criar demanda, uma das coisas que se faz é uma orgia de destruição. A destruição, na verdade, é muito importante. Veja o final da Segunda Guerra Mundial. Alguns dos bombardeios que ocorreram bem no final não tinham nada a ver com derrotar o inimigo e tudo a ver com Por um lado, tratava-se de negar infraestrutura às novas repúblicas socialistas. Elas seriam privadas de infraestrutura, indústria e matérias-primas que já haviam sido organizadas. Do lado da Alemanha Ocidental, era muito mais sobre criar uma situação em que tudo precisaria ser reconstruído. E então, os empreiteiros iriam entrar em cena. Veja como isso era importante para os imperialistas. No final da Guerra do Iraque, sobre o que eles estavam disputando? Em primeiro lugar, quem iria explorar a riqueza do petróleo do Iraque? E, em segundo lugar, quem ficaria com os contratos de reconstrução, certo? Porque isso criava demanda para as atividades deles. O interessante é que eles não reconstruíram o Iraque. O Iraque ainda tem um sistema de eletricidade basicamente defeituoso. O Iraque ainda está, indiretamente, sob controle direto dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não permitem que certas infraestruturas sejam reconstruídas. É como se dissessem, nada de represas, nada de eletricidade para vocês, e vocês têm que se virar com o pouco que conseguem acessar. Caso contrário, vai ter mais sanções e coisas do tipo. Por que isso? Por que certos países como Alemanha e Japão foram reconstruídos? E por que o Trump sugere a ideia de uma Riviera no Oriente Médio, como era mesmo? A Riviera. Quero dizer, Gaza. Reconstruir Gaza. Certo. É uma enorme possibilidade de contrato, exatamente o que você está dizendo. Mas então, alguns lugares não veem nenhuma reconstrução e ficam sob o jugo por décadas e séculos. Se você observar a situação do pós-Segunda Guerra Mundial e considerar a localização geográfica da Alemanha Ocidental e do Japão, pode responder à pergunta. Eles foram autorizados e, de fato, financiados a se reconstruírem rapidamente e a se reindustrializarem de forma acelerada, tornando-se potências industriais justamente para provar ao mundo que o capitalismo era melhor do que o socialismo. Porque, é claro, do outro lado, na China, na União Soviética, na Alemanha Oriental, houve enormes esforços de reconstrução e uma industrialização maciça após a devastação da Segunda Guerra Mundial. Então, era uma forma de marketing para o sistema. E também, sabe, ambos serviram de base para grandes contingentes de tropas dos Estados Unidos. Então, isso fazia parte de uma tentativa de conter o socialismo e de provar aos trabalhadores, nos países não socialistas, que tudo aquilo que eles achavam que só o socialismo poderia lhes proporcionar, o capitalismo também poderia. Foi uma espécie de campanha de marketing para inglês ver, por assim dizer. Mas se você observar a forma como esses países foram reconstruídos, verá que isso aconteceu de tal maneira que, mesmo continuando a ser potências imperialistas com classes dominantes imperialistas detendo grande quantidade de capital financeiro, eles foram autorizados a se reconstruir de uma forma muito subordinada aos interesses do imperialismo dos Estados Unidos. Obrigado por isso. Talvez uma última coisa. Voltando ao Reino Unido, houve um momento em que parecia que Jeremy Corbyn iria... Quero dizer, Jeremy Corbyn era o líder do Partido Trabalhista, e Jeremy Corbyn
de muitas maneiras, tem para mim uma abordagem muito sensata em relação à política social e também à política e relações internacionais. Ele foi afastado do poder por meio dessas acusações de antissemitismo, e então uma grande parte do partido foi expurgada, incluindo muitos judeus. Isso foi uma tentativa do sistema de eliminar algo que não funcionava, ou algo que estava próximo da forma como você vê o mundo. Ou como você interpreta o que aconteceu com Corbyn? Na verdade, temos um pequeno panfleto chamado Ascensão e Queda do Projeto Corbyn, porque é algo importante para os trabalhadores britânicos entenderem. A posição do meu partido é que não havia nenhuma possibilidade de Jeremy Corbyn conseguir entregar qualquer uma das coisas que ele prometia às pessoas. A primeira coisa que você precisa entender é que o Partido Trabalhista é um partido imperialista. Sempre foi, desde o início, um partido especificamente antissocialista e pró-capitalista. Sempre serviu aos interesses do imperialismo britânico. O primeiro governo trabalhista, lá em 1924, estava bombardeando o Iraque, prendendo e perseguindo comunistas na Índia, conduzindo campanhas de terror em massa nas colônias e, especificamente, dizendo abertamente à classe dominante: o império está seguro em nossas mãos. Isso é literalmente o que os primeiros ministros trabalhistas diziam à classe dominante em seus curtos 8 meses como governo, quando foram testados pela primeira vez como uma forma de aliviar a pressão dos trabalhadores que estavam revoltados com o sistema e todos os seus crimes, e numa situação bastante revolucionária após a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, o Partido Trabalhista é um partido imperialista. Ele tem uma história totalmente pró-imperialista. Tornou-se parte integrante da máquina estatal britânica, foi totalmente cooptado por todo o aparato. Temos, assim como em outros lugares, esse tipo de duopólio entre o principal partido do poder e o partido secundário, e o Partido Trabalhista substituiu o Partido Liberal em um momento em que a raiva da classe trabalhadora precisava de algum tipo de válvula de escape. E assim, sempre que você quer fazer uma reforma em favor da classe trabalhadora, coloca trabalhista na frente para parecer que o Partido Trabalhista fez isso por você e manter essa narrativa de que o Partido Trabalhista de alguma forma quer o socialismo. Pessoas como Jeremy Corbyn. Sempre houve algumas pessoas no Partido Trabalhista, deputados, que são descritos como socialistas. Eles não são socialistas, não são revolucionários, não estão tentando acabar com o capitalismo. O que eles querem é um capitalismo com características mais gentis. O que eles querem é um suborno maior para que os trabalhadores olhem para o outro lado, enquanto nossos governantes saqueiam, exploram e massacram o resto do mundo. Tudo bem que você faz por lá, desde que traga um pouco mais disso de volta para nós. A dificuldade para Jeremy Corbyn, em particular, é que ele sempre desempenhou o papel da minoria constantemente derrotada. E o trabalho é ser uma espécie de folha de figueira no partido, para que a propaganda diga aos trabalhadores: o Partido Trabalhista é o partido da classe trabalhadora. O Partido Trabalhista é o partido que você deve procurar se for socialista. Eles conseguem manter isso porque tem alguns socialistas de fachada ali para cumprir esse papel. E Jeremy Corbyn sempre foi um deles. Ele estava lá para dizer a coisa certa e ser derrotado na votação. E eu fiz meu trabalho. Essa foi a carreira profissional dele. Ele foi pago para fazer esse trabalho. É um papel bastante insidioso porque você está fingindo ser algo que na verdade não é. Então, Jeremy Corbyn nunca foi o amigo dos trabalhadores como foi apresentado. O que foi interessante de ver na campanha contra ele, na verdade, foi a forma como, por ele ter apresentado um conjunto de demandas bastante populares, que na verdade eram muito moderadas, demandas social-democratas moderadas, mas que vieram em um momento de crise econômica profunda. A classe dominante não pode arcar com essas demandas, mesmo sendo bastante moderadas. Elas não são realmente enormes.
Eles não estavam nos levando totalmente de volta a 1945. Eles não estavam revertendo toda a austeridade e todos os cortes que vimos, mas estavam meio que dizendo não poderíamos, por favor, tentar amenizá-los um pouco. Isso não era aceitável. Mas havia duas outras coisas que eram ainda mais inaceitáveis. Uma era que Jeremy Corbyn era um membro do grupo de deputados trabalhistas socialistas que havia sido designado como amigo da Palestina. Então ele estava sempre presente em todos os eventos de solidariedade à Palestina, fazendo seu tipo de discurso. As coisas são injustas e isso não é muito legal. E por isso ele não podia ser retratado, não podia ser reembalado como um sionista. Mas você não pode ser o chefão, o CEO dirigindo ou parecendo dirigir o imperialismo britânico ou os interesses governamentais britânicos e não ser sionista. O sionismo não é opcional para um político de carreira britânico em alto nível, é obrigatório. O interessante foi ver como Jeremy Corbyn não se posicionou. Todos os princípios que ele supostamente defendia quando era líder do Partido Trabalhista. Ele não defendeu nenhum deles. Foram atrás dele por causa de sua política em relação à OTAN e ele recuou. Foram atrás dele por causa da guerra na Síria e ele recuou. Foram atrás dele por causa das armas nucleares e ele recuou. Foram atrás dele por causa do Brexit. Esse foi outro dos motivos pelos quais eles realmente não conseguiam perdoá-lo. Ele defendia a ideia de que o resultado do referendo deveria ser respeitado. Mas a classe dominante estava desesperadamente tentando reverter o resultado do referendo naquele momento. Então ficaram muito irritados com ele por causa disso. Mas quando pressionaram o suficiente, ele recuou. Foi aí que ele perdeu a lealdade de um grande número de trabalhadores, que até então, se alguém chega até você e mente dizendo você está sendo racista, você está sendo antissemita, há uma coisa da qual você não pode acusar Jeremy Corbyn: racismo ou antissemitismo, certo? Ele se defendeu e disse não. Isso é uma mentira. Eu não sou, nem meus ministros, nem nosso partido é inerentemente antissemita. Não, ele não fez isso. Ele disse, desculpe. 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 E quanto mais ele pedia desculpas e recuava, mais eles vinham atrás dele. Eles o perseguiram e a todo o seu partido. E enquanto ele era o líder, houve uma enorme caça às bruxas dentro do Partido Trabalhista para expulsar toda pessoa pró-Palestina sob acusações de antissemitismo. E ele foi o líder que presidiu e facilitou que isso acontecesse. Ok, muito obrigado por isso. Quero dizer, eu realmente precisava dessa perspectiva sobre o que aconteceu com ele. Joti, se as pessoas quiserem te acompanhar, ler seus textos e publicações, onde elas devem ir? Obrigado. Então, meu partido é o CPG-BML. Nosso site é thecommunists.org, e eu pediria às pessoas que fossem lá, se inscrevessem em nossos boletins informativos, lessem nossas análises. É realmente útil. A maneira mais fácil de acompanhar o que estamos fazendo é pelo Telegram. Definitivamente é minha rede social preferida. Temos um canal lá, The Communists. Eu também tenho um canal pessoalmente, Jotibrar. Se você conseguir ver meu nome ali embaixo, Jotibrar, Jotibrar. Tem um canal no Telegram, temos um canal fantástico no YouTube chamado Proletarian TV, que peço para as pessoas darem uma olhada. E realmente o que queremos é que as pessoas se envolvam com nossas análises, comecem a se educar e se coloquem numa posição em que entendam a necessidade de se organizar de forma séria e científica. Pessoal, os links estarão na descrição abaixo e voltaremos a conversar. Eu realmente acredito que essa análise é importante e contribui para a forma como podemos entender, e provavelmente deveríamos entender, o que está acontecendo ao nosso redor. Jotibrar, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigada.